Muito bem, vamos novamente. Vamos falar agora sobre digitálicos, né? Esse é o nosso tema. Então, o que são digitálicos, né? Muito bem, vamos adiante. São substâncias bastante antigas. Nós temos relatos, por exemplo, de digitálicos desde a Roma antiga, o Egito antigo, com substâncias que poderiam produzir desfechos fatais, né? Levando a arritmias irreversíveis. Em 1785, William Rayleigh registra os seus trabalhos, vamos falar deles mais adiante, no tratamento da hidropsia, né? Hidropsia é uma espécie de edema, né? Você tem hidropsia fetal, você tem hidropsia por acúmulo de líquido da caixa torácica, enfim. Geralmente a causa sempre ela é cardíaca, né? Então, os digitálicos são açúcares, são glicosídeos. Esse é um termo usado para distinguir um grupo de alcaloides, que a gente chama de estrutura básica. E eles são açúcares que têm um trabalho de aumento da força de contração do músculo cardíaco, né? Então, desde 1785, que o William Rayleigh ele vai descrever a dedaleira. A dedaleira, hoje nós chamamos de digitalis, isso porque ela lembra aqueles dedais das costureiras antigas. E ele usou isso em doenças edematosas, no caso aqui da hidropsia. Veja esta frase. Essa frase é atribuída a William Rayleigh. Ela, né, no caso a dedaleira, tem um poder sobre o movimento do coração em grau ainda não observado com qualquer outro remédio. E este pode ser aproveitado em atividades importantes, salutares, né? Bom, de onde vêm os digitálicos? Os digitálicos têm origem natural. São plantas europeias. Então, você tem a digitalis purpúrea, por causa da sua cor, digitalis lanata, que o próprio William Rayleigh usou, o Strophanthus gratus, Strophanthus combis e a Algínia marítima, né? Aqui alguns exemplos. Digitalis lanata, esse nome vem por causa de pelos, né, nas suas hastes. A Digitalitaps, aqui a florzinha, lembrando um dedal antigo. A Digitalis purpúrea, para aqui, ó, aqui em cima. As plantas mais venenosas do Reino Unido. Então, altas doses dessas plantas podem ser letais. Quando vamos olhar a estrutura química, a gente tem, por exemplo, um açúcar, né? Tem uma ribose. Você tem aqui um esteroide, um anel cíclico, que é um esteroide, chamado de um cardioesteroide. Uma anel lactona aqui no carbono 17. E eles variam, por exemplo, na quantidade de hidroxilas. Alterando a quantidade de hidroxilas, você altera a espécie química, né? A partir desses açúcares é quem vai dar, por exemplo, o efeito, o mecanismo de ação tem muito a ver com esse açúcar no carbono 3, são os cardioesteróis. Nós temos pelo menos aí umas especialidades pela via oral, que é a mais conhecida, a digoxina, talvez a mais popular do mercado, a digitoxina oral e parenteral, a gestrofantina parenteral e os lanotosídeos parenterais nas emergências médicas de fundo cardíaco, né? Quando você tem uma insuficiência de contratilidade. Bem, a digoxina ela é excretada principalmente pela urina, então a excreção é renal. Isso tem que ter cuidado nos pacientes com insuficiência renal por causa do acúmulo, e este acúmulo pode chegar a casos fatais, como vamos ver mais adiante. A digitoxina é excretada pela bile e ela tem uma excreção fecal nesse caso, né? A digoxina tem uma taxa de ligação de 90% e
a digitoxina 90% e a digoxina 36%. Veja bem como a diferença aqui. A digoxina, que tem excreção renal, tem uma meia-vida de 1 dia e meio, enquanto que a digitoxina tem excreção biliar, você pode chegar a 7 dias. Esse aumento considerável aqui do tempo é por causa de um efeito que eu falei na primeira aula de farmacocinética, do recirculação enterohepática. Faz que o fármaco volte e fique circulando mais e mais vezes. Bom, como é que funciona isso? Então, se acreditava por muito tempo que os digitálicos bloqueavam a ação simplesmente da sódio-potássio TPase, fazendo a retenção do sódio intracelular, e ocorria a troca do aumento do sódio, promovia um aumento do cálcio, né, pelos transportadores de membrana. Isso foi atualizado, né, há algum tempo, que quando o digitálico se liga a sódio-potássio TPase, este canal, né, de sódio que estaria passando sódio, né, ele perde afinidade pelo sódio e ganha afinidade pelo cálcio. É como se ele se transformasse em um canal de cálcio. Isso vai fazer o cálcio adentrar, né, a célula e vai ter saída de cálcio sarcoplasmático, aumentando o cálcio citossólico, e isso vai gerar uma facilidade no aumento da contração do músculo cardíaco, produzindo o efeito que se espera de um digitálico, que é o aumento do trabalho cardíaco. Bom, relembrando aqui as propriedades do músculo cardíaco, a gente tem o cronotropismo, a capacidade do coração de gerar seus próprios estímulos. Você sabe que esse estímulo é gerado no nó sinoatrial e depois ele vai se espalhar. E aí vem o dromotropismo, porque nesse caso, depois de gerado, né, o estímulo, ele pode se espalhar pelo miocárdio, né? Ativação por todo o miocárdio. Você sabe que é do nó sinoatrial para o átrio ventricular, feixe de rio e fibra de Purkinje. Isso é fruto do dromotropismo. Já o batimotropismo é a capacidade que o miocárdio tem de reagir quando estimulado. Graças a Deus que essa capacidade é possível, por exemplo, você, através de uma desfibrilação, você voltar a um ritmo sinusal. As forças de Frank-Starling também participam desse processo. E a principal propriedade que nós temos aqui, o inotropismo. É aqui que os digitálicos vão aumentar a contração sistólica. Inotropismo é o aumento da força de contração. Então, nós dizemos que os digitálicos têm um inotropismo positivo. Já o lusitropismo é a capacidade de relaxamento, né, de inibição, né, de voltar ao estado basal. Bom, então, como estávamos falando, o efeito endotrópico positivo, ele tem aumento do débito cardíaco, né? Tá lembrado, do débito cardíaco é o quê? A frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Quando você aumenta esse efeito endotrópico, você aumenta o efeito de perfusão dos tecidos periféricos. O que é característica da insuficiência cardíaca é justamente um déficit de perfusão periférica. Isso vai produzir redução de pressão venosa central e de edema pulmonar e sistêmico. Então, se edema pulmonar aqui, ó, que é uma emergência, né, médica, às vezes é edema agudo de pulmão, emergência médica, onde você pode usar digitálicos, né, via venosa para fazer uma compensação rápida. Ou hidroxia, um edema sistêmico, por exemplo. Então, o diurético, o digitálico tem um efeito diurético por aumento da fração de perfusão renal e redução do transporte de sódio. Um outro efeito também esperado, muito interessante, é o efeito de marca-passo ectópico. Você tem uma redução da condução atrioventricular e aumento da atividade vagal, vagal que vem de nervo vago. Isso vai produzir uma bradicardia. Lembra que o vago é um nervo parasimpático, né? Onde se usa digitálico? Se usa na insuficiência cardíaca congestiva, mas tem que ter um cuidado diferencial, porque tem dois tipos básicos de insuficiência de ICC. Não se usa digitálico se a ICC for por causa de estenose de aorta ou mitral,
Isso, estenose, o que é isso? É um estreitamento da via. Então, eu não posso aumentar o trabalho cardíaco sobre uma artéria que não consegue passar o sangue ejetado. Mas sim, é muito bem-vindo se a ICC for por depressão crônica de contratilidade, no caso das cardiomiopatias, na insuficiência órtica, isso, claro, não obstrutivo, né, como no caso anterior. Isso é fruto de sobrecarga crônica de volume. No caso da hipertensão, é o mais clássico. A ICC tem várias causas. Então, a gente tem a cardiopatia aterosclerótica. Isso depende muito da genética, do estilo de vida. A cardiopatia hipertensiva, a hipertensão arterial, se ela, por exemplo, não for tratada, ela vai levar à insuficiência cardíaca, porque o aumento da pressão promove um aumento do trabalho cardíaco. Isso, o coração é músculo, ele hipertrofia, reduzindo o volume da câmara cardíaca, reduzindo o volume de ejeção, produzindo a insuficiência cardíaca. E as cardiopatias valvulares, que podem ser também adquiridas, pode ser, às vezes, por bactérias, doença autoimune, e as miocardiopatias dilatadas, que talvez a mais conhecida seja no caso da doença de Chagas. A febre reumática, às vezes, tem um fundo bacteriano de Streptococcus, que leva à colonização das válvulas, né, levando a uma ICC. Um dos sinais e sintomas da ICC, por exemplo, você tem dispneia de esforço, dispneia falta de ar, um cansaço extremado, tomar um copo de água seria um sufoco, uma fadiga crônica, a palidez, porque o coração tenta compensar e isso vai gerar liberação de catecolaminas, a respiração curta e rápida, tentando compensar a hipoxemia, ortopneia, que é a falta de ar ao levantar, por exemplo. Tosse, sibilos, já é sinal de acúmulo de líquido no pulmão. Edema de membros inferiores vespertino. O paciente acorda normal, ao longo do dia os pés começam a inchar. Ascite pode acontecer, né, barriga d'água. E a dispneia noturna paroxística. Dispneia é falta de ar. O paciente, quando está deitado, né, aumenta a pressão sobre a caixa torácica, e o que vai gerar edema e vai gerar essa dificuldade respiratória. É importante dizer que os digitálicos reduzem os sinais e sintomas, mas não tratam a insuficiência cardíaca. Melhora a qualidade de vida do indivíduo, né? Essa imagem aqui, nós podemos falar um pouquinho sobre o edema de pulmão. O que é que ocorre? Você tem, por exemplo, um coração que está mandando sangue para grande circulação, né, enquanto que o outro coração está mandando sangue para os pulmões. Então, se o coração, por exemplo, direito, né, ele continua jogando sangue e o coração esquerdo não consegue ejetar tudo que chega, ocorre uma sobrecarga nos capilares pulmonares. Essa sobrecarga aumenta a pressão hidrostática, fazendo extravasamento do plasma para o espaço aéreo, gerando líquido no pulmão. Isso aí vai gerar o edema de pulmão, vem a tosse, vem o sibilo, vem a falta de ar, podendo chegar a um caso de edema agudo de pulmão, o que é bastante grave, é uma emergência médica. Essa falta de ar, né, a dispneia, a gente pode chamar de uma asma, tem duas causas básicas. A asma cardíaca, que é líquido no pulmão, o tratamento é feito de diuréticos e digitálicos, e a asma brônquica, onde a causa aí é o estreitamento da passagem do ar. Então, você trata com agonista beta-2, que nós já vimos, e glicocorticoide também, que nós já vimos anteriormente, né? Fundo inflamatório, fumo alérgico, né? O principal efeito digitálico, a gente pode ver aqui, é o efeito do inotropismo positivo, né? Aumento da força de contração. Isso promove, então, aqui um aumento do débito cardíaco. De um lado, ele vai aumentar a fração de perfusão renal, o que aumenta o volume urinário, então vai sair mais líquido, vai reduzir o edema. Por outro lado também, né, você aumentando o débito, você aumenta o retorno venoso desse paciente, isso vai gerar um aumento do volume urinário, que vai também gerar redução do edema.
Esse aumento do fluxo renal promove redução da renina, participa daquele sistema renina-angiotensina-aldosterona, o que vai reduzir a sua aldosterona, que participa da redução do sódio, né, da reabsorção de sódio, reduzindo o edema. Então, é um efeito combinado, cardíaco-renal. Quando você melhora o coração, você melhora a função renal. Uma coisa importante nos digitálicos, na farmacologia, sempre é a questão dos efeitos adversos, né, dos efeitos colaterais. Então, a intoxicação digitálica ela é séria, pode levar à morte. Isso foi descoberto muito cedo pelo próprio Withering, quando ele estava trabalhando com a dedaleira, né, com a planta, a Digitalis lanata. A dedaleira, né, essa frase aqui é dele. Quando administrada em doses muito grandes e rapidamente repetidas, significa o quê? Superdosagem. Ocasiona enjoo, vômitos, aqui é estimulação da área pós-trema, ação purgativa, efeito periférico, tonteira, efeito central, visão confusa, objetos que aparecem verde ou amarelo. Isso aqui, esse sintoma aqui, ele ajuda bastante no diagnóstico, a alteração visual. Se tem o paciente está usando digitálico e tem alteração visual, existe uma grande chance de isso aí ser uma intoxicação digitálica, né? E o tratamento tem que ser rápido. O próprio William ele vai dizer que você tem um aumento da secreção da frequência urinária, frequente movimento para interrompê-la, pulso lento, bradicardia, chegando a 35, quase aqui é incompatível com a vida. E isso é efeito vagal, né? Estimulação vagal, que nós falamos anteriormente. Pode chegar a síncope e até mesmo morte. Essa intoxicação digitálica é sempre muito séria. Então, tecnicamente, hoje, né, a gente tem como assim, sinais, sintomas da intoxicação digitálica, a náusea, a estimulação pós-trema, anorexia, efeito central, distúrbios visuais clássicos, né? Arritmias cardíacas, a lentificação da condução atrioventricular com aumento do intervalo PR. Então, o que é isso aqui? Olha aqui para baixo. Aqui você tem um eletrocardiograma de segunda derivação. Você tem a onda P e a onda R. Então, existe um tempo considerado normal. Se ocorrer um aumento nesse espaçozinho aqui, isso aqui já é fruto de intoxicação digitálica. Isso produz o que se chama de bloqueio atrioventricular. Você tem 3 tipos de bloqueio, no BAV1, BAV2, BAV3. BAV é a sigla, viu? Bloqueio atrioventricular. O BAV3 é praticamente incompatível com a vida, é só contração de átrio sem de ventrículo. O paciente, a maioria não escapa, né? Gera estassístoles e morte por fibrilação atrial, né? Ginecomastia, como ele é um esteroide, você pode ter desvio metabólico, gerar hormônios, fazer crescimento de mamas em homem, né? Tratamento da intoxicação é repor potássio, porque o digitálico se liga no mesmo ponto de ligação do potássio, na sódio-potássio TPase, então tem uma competição. Antiarrítmicos, como lidocaína e fenitoína, adequadamente administrado por um cardiologista treinado. A colestiramina, você reduz a absorção do digitálico, principalmente da digitoxina, o que melhora os níveis, né? E hoje em dia os hospitais mais de ponta utilizam fragmento de anticorpo que se liga aos digitálicos, impedindo a sua ação, melhorando a situação do paciente. O paciente intoxicado, então, veja, o paciente tem que ser monitorado no seu nível terapêutico para não chegar nos casos de intoxicação graves. A hipocalemia, você está lembrado, hiporredução, calemia, potássio, então redução de potássio, aumenta, potencializa a intoxicação. Então, é repor potássio, né? Coisa básica nesse caso aí. Se tiver associado com diurético, essa intoxicação será grave, porque menos potássio, mais ligação do digitálico, pior para o batimento cardíaco. Aqui nós temos, por exemplo, uma radiografia de tórax em PA,
onde você tem um aumento de área cardíaca, configura, né, uma tendência a uma insuficiência cardíaca, e isso normalmente direciona o médico na escolha de um digitálico para melhorar os sinais e sintomas da insuficiência cardíaca, ok? Então, vocês podem buscar outras fontes, vocês podem procurar outros textos, se quiserem se aprofundar nesse assunto, e espero que aproveitem esse período para, né, descobrir novos desafios aí na carreira. Ok, vamos encerrar aqui.